Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND de hoje, que vai falar sobre esporte e superação. E sobre este assunto eu converso hoje com o Alexandre dos Santos, que é engenheiro e triatleta amador. Boa noite, Alexandre, bem-vindo, tudo bem? Olá, boa noite, Roberta. Obrigado por essa oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história, um pouquinho também da prova do Ironman Brasil, que teve agora em Florianópolis, dia 26 de maio. E obrigado mesmo de estar presente aqui junto com você. Ok, a gente conversa também com Marcos Fernandes, que é treinador e triatleta profissional. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite. Obrigado, boa noite, Roberta, boa noite, Ale. É legal estar aqui para poder falar um pouquinho mais da história dele de superação, contar um pouquinho mais do triatlo, então vai ser bem prazeroso estar aqui hoje. Então vamos aproveitar, começando a falar sobre o que você acabou de conquistar, que foi o 5º lugar no Ironman em Florianópolis, é isso? Se você começasse falando, Alexandre, explicar para as pessoas o que é o Ironman, o que significa ter um troféu desses na mão. O Ironman Brasil ele acontece uma vez por ano, né, aqui no Brasil. É uma prova já mundialmente conhecida já. Então tem várias provas durante o ano todo, mas em outros lugares do mundo. Ela é composta pela natação, onde a gente nada 3,8 km de natação. Depois, fazendo uma transição, indo direto para bike, certo? Com 180 km de bicicleta. E por fim, a gente faz aí uma corrida, uma maratona. De 42. De 42 km. Quantas pessoas participaram dessa competição, você tem ideia? Neste ano foram 1.200 pessoas. Você conquistou o 5º lugar. 5º colocado na categoria de 25 a 29 anos. No geral foi o 78, né? Como é que funciona uma preparação para um esporte desse? Mas antes eu gostaria de falar o grande diferencial do Alexandre, e aí o Marcos vai me ajudar. Além de você ser triatleta que está começando de alguns anos para cá, você tem diabetes, é isso? O que causa uma certa dificuldade por conta da falta de insulina, é isso? Isso, exatamente. Diabetes tipo 1. Como é que você descobriu isso? Conta um pouquinho da sua história, Alexandre. Então, em 2009 fui diagnosticado com diabetes tipo 1. Cheguei no hospital com 600 e pouco de glicemia, que é muito alto. Uma pessoa normal hoje ela tem 100 de glicemia. Então, a partir daí começou todo o tratamento e toda a mudança. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha 19 anos. 19 anos. 19 anos. Eu descobri por encontrar formiga no vaso sanitário, que eu urinava, passei a urinar o açúcar pela urina. E também emagreci demais durante uma semana, emagreci 10 quilos. Antes disso, normal? Normal. E aí foi quando comecei a procurar um pouquinho mais sobre a diabetes, inclusive procurei uma endocrinologista, que desde 2009 é a minha médica, até hoje. E aí ela me instruiu por todo o tratamento que deve ser feito, desde a restrição alimentar até a suplementação com insulina. Você falou que você tem diabetes tipo 1. São vários tipos de diabetes, né? Tem tipo 2, que é aquela que normalmente ocorre com pessoas mais idosas, que não se trataram durante a vida toda, em questão de não tiveram restrição por doce, não tiveram atividade física regular durante a vida toda. E aí ela suplementa com remédio via oral. E também tem a gestacional, que só acontece durante uma moça grávida, ela tem lá, durante a fase total da gestação, aquele período ela tem uma diabetes. No meu caso é a tipo 1. Então a tipo 1 eu sou insulino dependente, então eu dependo da insulina para fazer o controle de glicêmico dentro do meu sangue. Você não produz nada de insulina? Não produzo nada. E isso eu tenho que suplementar de alguma maneira. No primeiro ano foi com injeções. Então eu tomava de 5 a 6 injeções por dia de insulina. E aí depois a médica me instruiu, falou, a gente tem o tratamento mais top aqui hoje de diabetes, que já é conhecido já, e eu vou te aconselhar a usar, que foi a bomba de insulina. A bomba de insulina hoje ela está conectada comigo 24 horas. Então eu dependo de É um aparelhinho que você utiliza, é isso? Isso, é um aparelho que fica conectado comigo num catéter e ele que faz a função do pâncreas como uma pessoa normal. Agora, você chegou a procurar serviço público quando você descobriu a doença? Sim. Porque eu imagino que seja uma doença cara, né? A gente está falando de insulina diária.
Exatamente. Os insumos são bem caros. Logo no início, quando eu fui procurar o serviço público, foi bem difícil. Eu tive aí uns 6 meses de ter que fazer esse investimento por conta própria. Mas era uma situação insustentável. E aí eu fui procurar, né, os órgãos públicos, as policlínicas. Foi difícil de conseguir alguma coisa. E aí, como estava ficando muito pior, cada vez piorando mais a minha diabetes por esse controle, não conseguindo manter o controle, eu tive que entrar com um advogado, com processo judicial, para eu conseguir todos os insumos da diabetes hoje pelo AME, né? Hoje você consegue já Hoje eu isso? consigo. Mensalmente eu recebo pelo governo do estado de São Paulo, eu recebo os insumos da bomba de insulina junto com a insulina. Você tem ideia de quanto custa um tratamento desse, se não foi custeado pelo governo? Mensalmente, R$ 1.200. É puxado, né? É. Quando a gente fala de um salário mínimo menor. E o Marcos entrou na sua vida em que momento, Marcos? Ele começou no triatlo tem pouco tempo, assim, treinando regularmente, eu acho que 6 meses. Mas ele já praticava o ano passado, então tinha bastante alunos que competiam contra ele. Até ele não sabia, hoje eu contei agora para ele, que eu conheci ele quando ele caiu numa prova. Eu vi ele caindo numa prova e ele o tempo todo disputava com outro aluno meu. E foi a única vez que esse meu aluno ganhou dele. Você ficou feliz quando ele caiu, então? Eu fiquei feliz, um pouquinho. E daí até o dia que ele me chamou para conversar, para entrar na assessoria, ele falou não sei o que, daí veio logo na memória aquela queda dele. Falei, nossa, mas ele é meio destrambelhado, né? Mas daí a gente foi conversando, no começo até ele estava um pouco relutante, porque ele trabalha durante a semana, e queira ou não queira, a vida de atleta é muito, se abdicar de muita coisa. Eu já sou atleta profissional há 20 anos, então eu já abdiquei de família, de tudo, viagem. Então daí eu falei, puta, daí a gente vai ter que fazer um trabalho diferente, porque ele já veio inscrito no Ironman, entendeu? Então é uma... Ah, ele se inscreveu e depois te procurou. E daí ele me procurou. Então não o teu desafio é muito maior. Muito, não é assim, não é gradativo, vem por etapas. Ele já veio assim de uma prova curta, de prova de 1 hora, com uma prova de 10 horas. Então assim, ele ia ter que mudar a rotina dele totalmente. E ele trabalha bastante durante a semana. Eu falei, então o que a gente vai ter que fazer? O seu final de semana vai ter que ser de treino. Ele falou, não, meu final de semana não, eu tenho que sair, eu tenho que dormir tarde. Daí eu falei, não, esquece. Eu falei, agora, até o Ironman, pelo menos, vai ter que mudar a sua rotina totalmente. Você já participou de Ironman? E eu já fiz 2. Um eu acabei parando e o outro eu acabei no mesmo tempo que ele. A gente tem o mesmo tempo. Mas eu só faço provas mais curtas. Assim, o circuito olímpico eu faço quase todas. E aí hoje você ajuda outros atletas, é isso? Até nessa mesma prova, o campeão da prova no amador era um aluno meu. Então eu tinha assim, a gente estava em 20 alunos. Então eu parei um pouquinho de competir para estar acompanhando eles. Mas assim, eu faço prova o tempo todo também, mas não como antes. Como agora a vida de treinador é tão corrida quanto a de um trabalho normal, acabou que eu tive que me optar, né, por uma das duas. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a falar sobre esporte e superação. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é esporte e superação e eu converso com Alexandre dos Santos, que é engenheiro e triatleta amador, e também com Marcos Fernandes, que é o treinador e o triatleta profissional. A gente está falando sobre a grande vitória que o Alexandre teve. Estou aqui com a medalha dele, 5º lugar no Ironman que aconteceu em Floripa, é isso? Isso, exatamente. Nesse ano, um feito. Quanto tempo não ganhava alguém aqui da região? Olha, eu pedi uma informação pela organizadora, né? E eles me informaram que há 5 anos já que não tem um top 5 aqui da Baixada Santista. Você esperava conquistar isso? Não sei se esperava, mas eu queria. Eu queria muito. Mas eu fiquei sabendo disso só no final da corrida. Bom, como já contei aqui, então, a gente depois de passar pelas 3 km e 800 metros de natação e depois de 180 km de bicicleta, segue a corrida, onde acaba sofrendo um pouco mais, né? Porque todas as dores daquele início de prova, da natação e do pedal acabam vindo na corrida. Então senti muita pressão na hora que eu estava ali pelo quilômetro 30, ainda faltavam 12 quilômetros para completar a prova.
Mas como ali é muito mais a força da cabeça ali, a força da mente mesmo de querer terminar alguma coisa que você colocou como objetivo, foi engraçado porque eu não olhava mais para o relógio. E eu só fui encontrar no final, faltando 5 quilômetros, fui encontrar o Marcos Fernandes, onde ele mesmo me avisou, ele falou, Ale, você está em 5º colocado. Aí foi o gás que você precisava para finalizar a prova. A gente tem algumas imagens aqui, seria de mostrar. Aqui é você ganhando a prova, é isso? Aqui é a chegada, né? Então, Cruzando a linha de chegada. ali foi vamos falar, consagração, né? Então, colocando toda aquela energia para fora de todo o treinamento, porque realmente no Ironman acho que não conta só a prova, né? Acho que o Marcos... É mais a prova, queira ou não queira, é uma prova muito longa. A gente treina muito para ela, mas o fator psicológico é muito mais importante que o físico. Porque a hora que você está com 7, 8 horas de atividade a 100%, você já não consegue mais, o seu corpo não responde mais. E daí o caso, assim, a alimentação é primordial. E no caso do Alexandre é diferente. Ele não vai conseguir se alimentar, então ele precisa da insulina, ele precisa de tudo, então tem que pensar em tudo. Então, como é que foi, então, para a gente entender, porque é uma dinâmica mais complicadinha, né? Você entra direto na natação. A primeira fase é a natação. Na natação, você não tem a bomba de insulina. Não, eu tenho uma autonomia sobre ela durante 2 horas. Quer dizer, a sua prova não podia durar mais do que isso? A prova de natação, não. E você treinou para isso? Quanto tempo dura, mais ou menos, a prova, normalmente? A prova de natação eu esperava fazer menos de 1 hora. E foi até engraçado que aqui uma competição aqui em Santos mesmo, o Internacional de Santos, eu acabei perdendo a primeira colocação da categoria por ter que colocar a bomba de insulina após fazer a transição da natação para a bicicleta. Eu demorei muito tempo numa transição, eu demorei uma transição que normalmente se demora 2, 3 minutos. Acho que até um pouco menos, né, isso Marcos? E eu acabei demorando 6 minutos para fazer essa transição, por conta de ter que conectar a bomba de insulina em mim. Então você já começa uma prova, entre aspas, devendo esse tempo, de ter que colocar a bomba de insulina. Exatamente. E no final deu uma diferença para o primeiro de 14 segundos. 14 segundos. Foi 14 segundos que eu fiquei atrás. Você sente isso até hoje, pelo que eu estou vendo? Sim, eu sabia que não poderia acontecer isso no Ironman, que era o meu foco de 2019, né? A prova do Internacional aqui de Santos foi bem mais um teste para saber como é que seria essa dinâmica de prova para chegar no Ironman já estar afiado. Aí você ficou sem a bomba, fez a prova, sai de lá, conecta a bomba, é isso? Isso. Aí saindo da natação eu já conectei a bomba de insulina e aí foram 5 horas de bicicleta. Nesse momento o Marcos está te acompanhando ou não? Não. Tudo sozinho? Assim, a gente se cruza. Durante o caminho eu vou de bicicleta até um determinado ponto, assim numa subida, onde eles vão passar mais devagar, eu consigo falar alguma coisa com eles. E até um ponto, acho que na sua volta de 70 quilômetros, você falou que estava passando mal. Eu preciso de uma coca. E ele passou de bicicleta. E eu falei, vou fazer o que agora? Eu falei, ele vai desmaiar, Tudo que você já pensa negativo. Tudo é o pior. É porque tem que pensar mesmo, né? Daí, porque da situação... Eu com o telefone liguei para a namorada dele lá na transição, que faltava 20 quilômetros para ele chegar, mais ou menos uma meia hora. Falei, arruma uma Coca-Cola para ele, que ele tá para desmaiar. Da hora que chegou lá, a insulina dele normalizou. Daí ele não pegou. Daí todo mundo Mas o que fez normalizar foi a bomba ou algum fator emocional também conta, não? Não, foi na verdade, durante a prova tem alguns locais onde eu posso buscar Gatorade ou água. Tá. Então, eu já estava brigando, antes de falar para ele, eu já estava brigando com a insulina que eu já tinha visto, já a minha glicemia ela estava baixando para 60, 50, que uma pessoa normal ela já sente muita fraqueza. Então, eu já estava vindo num esforço físico grande. E aí, eu já vinha tomando muito Gatorade e não estava dando resposta. Por eu estar gastando todo aquele açúcar que eu estava ingerindo, eu não estava conseguindo aumentar a minha glicemia. E aí, com ele, foi mais um suspiro de falar para ele, ó, cara, tem que ser agora, porque senão eu vou parar, minha prova vai parar. Mas aí, todo aquele Gatorade que eu ingeri, há uns 15 minutos, 30 minutos antes de falar com ele, fez efeito depois. Fez efeito. Então você nem tomou a Pepsi? Não. Agora apavora o cidadão ali, né? Coitado. É o tempo todo. Então, o tempo todo a gente não sabe o que está acontecendo. A gente tem uns aplicativos que vai vendo ele durante a prova e, assim, de vez em quando, esses aplicativos param de funcionar. Então, pronto, já
tá na ambulância. Tudo você pensa, o pior, nunca se fala, não, parou de funcionar porque deu algum erro. Não, já atropelou, caiu da bicicleta. Agora, quando faz a inscrição, você não fala que você tem diabetes? Fala. 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 Não tem nenhum tratamento diferenciado para você por conta disso? Não. Porque você estava falando, vocês não podem entregar Não nada. pode ter ajuda externa. Não pode ter ajuda externa. E já aconteceu algum episódio que ele precisou de uma ajuda externa? Quase no final da maratona, ele já estava meio... Eu via que ele vinha correndo mais de lado. Eu falei, você precisa de alguma coisa? Eu preciso de um gel que eu vou desmaiar. E ele já também não ajuda, né? Toda hora ele já está muito mal. Ele está muito bem ou está muito mal. Ele precisa de um gel. Daí você não consegue pensar. Daí eu já arranquei, sempre estou com uma mochila nas costas, eu fui entregar um gel. Daí uma fiscal falou, não pode entregar nada. Daí eu fui conversar com ela, aí ele já tendo uma hipoglicemia, falei, ele precisa agora urgente, porque ele é diabetes tipo 1, ele precisa, senão ele não vai conseguir nem chegar ali no special, onde eles têm hidratação, para tomar Coca-Cola, tomar Pepsi. Daí eu fui falar com outro fiscal, daí a hora que eles liberaram, ele já estava comendo. Então, assim, queira ou não queira, aquele momento eu não pude entregar. Exatamente. E aí a ideia da prova é que se você for se alimentar durante a prova, você tem que carregar com você. É. Então, por exemplo, na bicicleta, na hora que eu saí da natação e entrei na bicicleta, eu estava com 8 bisnaguinhas de salame na minha bermuda. Porque eu sabia que aquela alimentação ia ser essencial para eu durar as 5 horas em cima da bicicleta, pedalando. Existe todo um preparo para isso, né? Sim. No próximo bloco a gente vai falar então um pouquinho sobre essa preparação antes da corrida. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é esporte e superação e sobre isso eu converso com Alexandre dos Santos e com Marcos Fernandes, os dois triatletas. A gente está falando sobre a competição do Ironman que aconteceu agora em Florianópolis, que o Alexandre ganhou o 5º lugar, né, com um baita desafio também de saúde, enfrentando, superando todas as dificuldades. Eu gostaria de chamar um vídeo, a gente tem um vídeo seu aqui da sua prova. Aqui é a corrida, Alexandre? Aqui é quando eu estava fazendo a transição, a segunda transição, né, saindo da bicicleta, indo para a corrida. Então era logo ali a reta inicial, tinha 1 quilômetro aí percorrido. E aí Nesse tinha momento mais... você não estava passando mal? Não. Não foi nessa Não. hora que você pediu a Coca? Não, A Pepsi. ainda não. Aí faltavam 41 quilômetros de Bastante corrida. tempo. Quanto tempo, em média, dura uma prova de Ironman? Eu acho que, em média, as pessoas fazem 11 horas, 12 horas, né? Entre 10 e 30 a 13 horas. Essa grande parte faz nesse tempo. Assim, mas assim, o tempo máximo de prova é até 17 horas. Assim. Quem quiser completar tem que ser até 17 horas. Eles largam 7 da manhã e tem até meia-noite para cruzar a linha de chegada. Então já tem uma logística toda em cima disso. Esse pessoal que vai mais atrás leva blusa, leva casaco, troca de tênis, troca de meia, porque é muito tempo em atividade. Leva uma casa nas Leva costas, tudo. então. E você tem que levar tudo, porque você não pode ter ajuda de ninguém. Durante a prova, uma hora ou outra você pode pedir uma ajuda, mas na regra não pode. Mas, por exemplo, essa mochila com roupa, comida, fica na bicicleta enquanto você está na natação. Tem alguns trechos da bike, assim, vai no quilômetro 70 e no 140, você pode deixar uma sacola sua. Assim, precisei de algum casaco, vamos supor. Daí tem ali. Eu preciso de uma alimentação que a minha caiu no percurso. Você tem que sempre deixar um extra, entendeu? Mas você deixa esse extra contando que nunca vai pegar. É só uma emergência, estou passando muito mal. Daí você para, pega suas coisas, repõe tudo e volta para a prova. Agora você está falando de uma prova que dura até 17 horas. Isso. Como é que é a questão de banheiro? Muitas vezes a gente acaba fazendo em cima da bicicleta. Se é o número 2, assim, tem alguns banheiros químicos. Então você corre mais rápido para poder entrar no banheiro e dá tempo. Tudo é cronometrado? Tudo. E normalmente, assim, essa prova é em Jurerê. E ali na avenida principal, onde fica todas as casas. Teve um aluno meu uma vez que a gente estava com uma casa na avenida, ele entrou no banheiro, estava tendo feijoada que os familiares estavam fazendo, ele parou, comeu, tomou uma cerveja e voltou para a prova. É muito tempo competindo. Mentira! Ele entrou dentro da casa? Ele entrou dentro da casa, foi no banheiro, comeu uma feijoada, bebeu uma cervejinha e voltou para a prova. Com você, que é triatleta profissional, já aconteceu alguma coisa de passar mal, de repente, durante uma prova? Não, é muito... Assim, normalmente de manhã a gente tem aquele nervosismo. Então a gente já consegue ir no banheiro, assim,
e já evacua tudo de uma vez e não tem aquela necessidade de ir mais vezes. Mas se uma pessoa que fica mais ansiosa, não consegue ir no banheiro antes da prova, chega ali na largada, no meio da prova, tem aquela necessidade, tem aquela até dor de barriga e precisa parar de qualquer jeito. E daí não tem jeito, tem que parar. Como é que você fez? Na verdade, eu não tive essa sensação de... Não teve dor de barriga, graças a Deus. Não deu a dor de barriga. E é como ele falou, é tudo economia de tempo. Então, a nossa ideia é que a gente sempre economize o tempo ao máximo. Tanto nas transições, como na hora de se alimentar ou na hora de tomar alguma coisa. Então, na minha cabeça estava ali que eu poderia seria tempo perdido. Por mais que eu tivesse uma dor de barriga, eu ia me segurar. Para urinar, eu urinei durante a prova. Na hora da transição da natação para a bicicleta, Na hora que você senta. na hora que eu sentei, eu tive muita vontade. E aí não teve como. E aí, só que é tudo rápido. Então, não tem... Eu, no meu caso, eu não fui até o banheiro para ir no banheiro químico para ir urinar, não. Ali onde eu estava sentado mesmo, na hora, faz Isso e é vambora. normal na prova? Muito. Normal. Todo mundo faz. Normal. Faz parte do atleta. Você teve um tempo de 9 horas e 36? Isso. E o primeiro lugar? Primeiro 8 horas e 41, o da categoria. Isso. O outro, o primeiro amador geral, foi também um aluno do Marcos, lá de Brasília, com 8 horas e 40. Qual foi a sua maior dificuldade nessas 9 horas e meia? Um pouquinho mais, né? Primeiro foi controlar a glicemia, né? Então eu tinha uma bomba de insulina, que hoje eu utilizo para fazer o tratamento da diabetes, em que ela me informava o tempo todo qual era o meu nível glicêmico ali. Então eu ficava o tempo todo preocupado em saber se estava caindo ou aumentando minha glicemia. Eu teria que manter ela estável e regular. Então essa foi a maior preocupação que eu tive durante a prova. Então qualquer momento que ela me indicasse que ia cair, eu teria que avisar alguém para me ajudar. Que foram os casos que aconteceram com o Marcos durante a prova de Sempre comigo. de bicicleta. E depois a preocupação foi mais de terminar a prova quando chegou o final da maratona. Respirou aliviado. Foi assim, o quilômetro 30 é a hora que você deixa de ser o físico para ser mental. É nessas horas, assim, é importante o treinador estar junto. Até ele estava assim, em quinto lugar, tranquilo, não ia perder mais o quinto lugar. Mas a gente gritava para ele, o sexto está te chegando, vai pegar a sua posição e você vai perder o pódio. E daí ele tira força de onde não tem. Porque se ele começar a pensar que está cansado, ele vai ficar exausto, que ele está exausto. Daí você começa a mexer com o emocional. Pô, um pódio, primeira vez que eu venho para cá, já vou subir no pódio, vou ficar entre os 5 numa prova assim, essa prova é a nossa maior prova no Brasil. Na prova assim, é de maior expressão que a gente tem. Então, daí ser pódio nessa prova, no primeiro ano de triatlo, é muito importante. Imagino que os dois tenham ficado muito satisfeitos com o resultado, né? Então, de parabéns pelo sucesso, tanto você quanto o treinador, como você quanto atleta, com seus desafios todos. Parabéns, muito obrigada. Você vença ainda muitos outros, Alexandre. Obrigado, viu, Roberto? Muito obrigada, obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.